Segundo ponto característico. A função autor não se exerce uniformemente e da mesma maneira sobre todos os discursos, em todas as épocas e em todas as formas de civilização. Na nossa cultura, não são os mesmos tipos de textos que requerem uma atribuição. Foucault exemplifica isso mostrando que houve momentos históricos em que os textos considerados literários, as comédias, as tragédias, epopeias, contos, circulavam livremente, eram aceitos e valorizados sem que se cobrassem ou se reivindicassem a sua autoria. Sua garantia era conferida pela sua antiguidade, fosse ela falsa ou verdadeira, sem que o anonimato os prejudicasse. Os textos científicos, por outro lado, não gozavam de aceitação na Idade Média, e só lhes era conferido valor de verdade pela condição de serem marcados por índices de autoria ligados ao nome do autor, algum nome de autor. Por exemplo, Hipócrates disse, Arquimedes asseverou, mas essa lógica é modificada entre os séculos 17 e 18, quando os discursos científicos começam a ser aceitos por si só pela verdade que se estabeleceu no anonimato, sendo que o que lhes conferia garantia era sua ligação a um conjunto sistemático, sem que houvesse a necessidade de se referir a um indivíduo que marque a sua autoria, ou que marcasse a sua autoria. Por outro lado, o discurso literário deixa de ter sua aceitação sem que seja vinculado a uma função autor. O valor do texto poético ou ficcional passa a se prender ao contexto de onde ele provém, a pessoa que o escreveu, a sua cronologia, de modo que o anonimato literário não é mais aceito e a função autor incide nas obras literárias de um modo enfático. E aí Foucault vai dizer exatamente isso, né? Que nessa cultura na qual a gente vive, é praticamente impossível, no mundo da literatura, a gente desvincular o autor, né, da obra. Terceiro ponto. A função autor não é definida pela atribuição espontânea de um discurso ao seu produtor, mas por uma espécie de operações específicas e complexas. Trata-se do resultado de uma complexa operação que constitui um ser de razão designado autor, de maneira que não há espontaneidade na atribuição de um discurso a um determinado autor. O que torna um indivíduo autor, aquilo que é designado como autor, é tão somente a projeção, em termos mais ou menos psicologizantes, da forma como os textos são tratados, das aproximações que se fazem deles, das características que lhes são estabelecidas. O autor é o elemento que propicia a explicação da presença de certos elementos em uma obra, suas modificações, suas deformações. Ao mesmo tempo, o autor é o princípio de uma certa unidade de escrita em que as diferenças se reduzem àquilo que unifica essa unidade. O autor, ainda, é o ponto em que todas as contradições se resolvem e as incompatibilidades se organizam em torno de uma contradição fundamental. O autor é um foco de expressão que se manifesta da mesma forma e com o mesmo valor em sua obra. Quarto e último ponto característico da função autor. A função autor não remete pura e simplesmente a um indivíduo real. O texto traz uma gama de signos que remetem ao autor e todos os discursos providos dessa função comportam uma pluralidade de egos, de modo que a função autor pode dar lugar a vários egos ao mesmo tempo, a várias posições sujeitos que classes diferentes de indivíduos podem vir a ocupar. Na conferência A Ordem do Discurso, Foucault aponta o autor como um princípio de rarefação do discurso, como um princípio ligado aos procedimentos internos de controle e de delimitação, uma vez que são os próprios discursos que fazem tais procedimentos funcionar. Nesse sentido, o autor é entendido como princípio de agrupamento do discurso, como unidade e origem de suas significações, como foco de sua coerência.
Nessa conferência, Foucault recupera a discussão do caráter multiforme e nunca constante do autor em relação ao discurso, considerando a variabilidade das épocas e os diferentes tipos de discurso, marcando especialmente o literário e o científico, assim como foi apontado anteriormente, de modo particular em relação às transformações ocorridas no século XVII. Nessa argumentação, Foucault argumenta ser impossível a negação do indivíduo que escreve, mas, ao mesmo tempo, adverte que um sujeito que se propõe a ser escritor e que se põe a escrever um texto, a partir do qual pode-se constituir uma obra, este sujeito retoma por si e para si a função do autor. Desse modo, a função autor é modificável na medida em que o jogo da diferença se opera pela forma como o autor entra nesse jogo, segundo as regras estabelecidas em sua época, uma vez que, mesmo podendo modificar a imagem tradicional do autor, será por uma nova posição de autor que o perfil de sua obra será desenhado. Assim, o acaso é limitado pelo princípio do autor naquilo que é estabelecido pelo jogo de uma identidade cuja forma é a individualidade. Nesse sentido, intento. No ano de 1984, ano da morte de Foucault, foi publicado em Paris, pela Presse Universitaire de France, o Dictionnaire de Philosophe, no qual figura, da página 942 a 944, o verbete dedicado ao filósofo Michel Foucault, designado simplesmente pelo título Foucault. Diga-se de passagem, um nome próprio. Sob esse título, Foucault, que é um nome próprio, não há nenhuma referência sobre o autor, nenhuma informação que possa, de algum modo, reportar a quaisquer características pessoais do filósofo, cujo verbete nomeia. Ao contrário, do início ao fim, o texto apresenta uma espécie de reconstituição de sua trajetória de pesquisa, reunindo comentários acerca de seus trabalhos a partir da inscrição de um projeto geral de Michel Foucault. Esse projeto geral, que por sua vez corresponde à obra de Foucault, ao conjunto de sua produção discursiva, segundo o próprio texto do dicionário, logo em suas primeiras linhas assinala que seria possível nomear a obra do filósofo como história crítica do pensamento. De sorte que tal obra, presidida pelo entendimento de que o pensamento é o ato que põe um sujeito e um objeto em múltiplas relações, consubstancia de fato uma história crítica do pensamento a partir das análises que opera sobre as condições nas quais se formam e se modificam certas relações do sujeito como objeto, constituindo assim um saber possível. E aqui eu já estou entrando exatamente no verbete que descreve o autor Foucault. Desse modo, a obra Foucaultiana é descrita nesse verbete como um conjunto de produções discursivas que se agrupa em torno do nome Foucault e que tem como preocupação a questão da constituição do sujeito, de tal maneira que sua investigação apresenta um fio condutor que estabelece, para esse projeto geral, uma outra forma de organizar os seus escritos, redistribuindo-os em 3 blocos. E esses 3 blocos eles são redistribuídos segundo os diferentes modos de estabelecer a análise da constituição do sujeito como objeto de conhecimento, quais sejam. Aqui eu estou sendo fiel ao verbete. Primeiro, constituição do sujeito como objeto das ciências humanas, como conhecimento com status científico, o que é marcado pelo livro As Palavras e as Coisas. Segundo, constituição do sujeito como o outro da divisão normativa, bloco que é caracterizado pelos livros História da Loucura, O Nascimento da Clínica e Vigiar e Punir Nascimento da Prisão. Terceiro bloco, constituição do sujeito como objeto para ele próprio, tendo como representativos os 3 volumes da História da Sexualidade. De tudo isso, o que deve ser ressaltado é que, embora o texto do verbete tenha como título o nome do autor, não é dele que o texto trata, mas de sua obra, da consubstanciação discursiva que compõe sua trajetória de pesquisa,
que é guiada pelo problema da constituição do sujeito. Também o que deve ser notado é a subscrição do verbete. Quem o assina é um certo Maurice Florence, cujas letras iniciais, M e F, coincidem com as de Michel Foucault. De fato, Maurice Florence é apenas alguém. De fato, Maurice Florence não é ninguém. Mas que importa quem fala? Repetindo, Maurice Florence é apenas alguém. Maurice Florence não é ninguém. Não é ninguém mais, ninguém menos que o próprio Michel Foucault. Ocorre que no início dos anos 80, Denis Husman, que organizava o Dictionnaire de Philosophe para a Presse Universitaire de France, propôs a François Eval, então assistente de Foucault no Collège de France, que redigisse o verbete que seria dedicado ao filósofo. Eval, no entanto, remete o convite a Michel Foucault, que naquele período preparava a edição do segundo volume de História da Sexualidade e havia, então, redigido uma primeira versão para sua introdução, na qual lançava uma leitura retrospectiva de seu trabalho, de seu próprio trabalho. Foi justamente parte dessa introdução que foi encaminhada a Denis Husman e que acabou sendo publicada no dicionário como verbete consagrado ao filósofo Michel Foucault, de maneira que ficou combinado entre eles que o mesmo seria assinado pelo pseudônimo Maurice Florence, que claramente resulta na abreviação MF. A noção desenvolvida por Foucault sobre a categoria do autor e seu desaparecimento parece, no acontecimento desse gesto, fazê-lo se apagar, mas, paradoxalmente, também o ressalta, evidenciando-o como um autor. Mas mais que um autor, mais que uma obra, mais que uma produção discursiva, também aparece o sujeito, importante categoria das suas investigações, inclusive o que fica posto no verbete. Por outro lado, um mero alguém, Maurice Florence, que faz ressoar a indiferença que ocupa um lugar de autor e faz funcionar o jogo estratégico do apagamento da autoria. Afinal, que importa quem fala? Desse modo, Foucault retoma para si a função autor e, ao mesmo tempo, a modifica. Aqui é importante lembrar que a função autor é uma particularização da função sujeito, assim como é importante marcar que esse verbete, cujo título é um nome de autor, um nome próprio, trate de uma obra que tem como desenvolvimento a temática da constituição do sujeito. De tal sorte que ainda é possível dizer que esse texto, em sua materialidade, realiza uma explicitação da possibilidade da pluralidade de posições sujeitos. Ora, se o texto permite um desdobramento do título, também permite, sob a assinatura, um desdobramento do autor que se coloca numa zona fronteiriça, em que ele é, ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo pode não ser igual a si mesmo. E aqui, para finalizar, eu cito uma passagem de Foucault que ele apresenta numa entrevista de um outro contexto, que ele vai dizer o seguinte: a única lei sobre a imprensa, a única lei sobre o livro que eu gostaria de ver instaurada seria a proibição de usar 2 vezes o nome do autor, com um maior direito ao anonimato e a um pseudônimo, para que cada livro seja lido por ele mesmo. Há livros para os quais o conhecimento do autor é uma chave de inteligibilidade. Porém, exceto para alguns grandes autores, para a maior parte dos autores, esse conhecimento não serve rigorosamente de nada. Ele apenas serve de tela. Para alguém como eu, que não sou um grande autor, mas apenas alguém que produz livros, gostaria que eles fossem lidos por eles mesmos, com suas imperfeições e suas eventuais qualidades. Assim, com isso, ele marca, mais uma vez, essa rarefação, esse desejo, de
apagamento, né, do sujeito. Era isso que eu tinha para trazer para vocês.